Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Definity Corp. Seu corpo. Sua escolha. Chega mais! Estamos começando o nosso programa Universo Mais. Hoje, quarta-feira, 31 de julho, e o mês passou voando. Amanhã, começando o mês de agosto. Eu te desejo um mês maravilhoso que vem por aí. E maravilhoso está o programa de hoje. Falaremos sobre mitos e verdades dos alimentos que combatem o câncer, que previnem o câncer, com a doutora Raquel Moreira, oncologista, e Beatriz Oliveira, ela que é nutricionista funcional. Será que os açúcares podem causar câncer de alguma maneira? Existe uma dieta específica? Essa e outras dúvidas daqui a pouquinho. Essa semana continuaremos também com o nosso tema de afetividade e multiparentalidade com a doutora Fernanda Bonalda. E Paulo Lima, psicólogo do CAPES 2, que é o Centro de Atenção de Psicossocial. E ainda você vai conferir a matéria do Galpão Estofados, mostrando várias novidades, um item mais lindo que o outro que a gente encontra nessa loja completaça aqui de Araraquara. Bora lá começar então? Roda! Eu já estou aqui com essas duas grandes profissionais lindíssimas. Doutora Raquel Moreira, oncologista, também aqui a nutricionista funcional Beatriz Oliveira. Sejam bem-vindas. A gente que agradece, é sempre muito bom estar aqui com vocês, passando informação de qualidade e tirando as curiosidades para a população. Sim, vamos tirar todas as suas dúvidas aí de casa. Aliás, nós temos um canal direto que é o Facebook. Nós temos a transmissão simultânea junto com o programa às 15 para 6. Você já pode acompanhar lá na página TV Cultura Paulista. Mande a sua pergunta, estaremos aqui todos ligados para respondê-los, né, doutora? Isso, a gente já responde assim que forem feitas as perguntas. É isso mesmo. A alimentação e também o estilo de vida é tudo hoje. Ele pode te elevar como te destruir. Realmente. Então, em relação ao câncer, existe uma estimativa que cerca de 5% somente está relacionado com a genética. E 95% está relacionado com os hábitos de vida. Então, é prática de exercício físico e principalmente da boa alimentação. Então, a alimentação é fundamental para evitar o câncer. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma estimativa de que 1 a cada 3 pessoas elas podem evitar o câncer se tiverem uma boa alimentação e uma qualidade de vida. Evitar o sedentarismo, praticar exercício físico, evitar a obesidade. Eu costumo dizer que todos os médicos, é praticamente unânime, de todas as especialidades, a prevenção para todas as doenças é a atividade física, beber muita água, se alimentar bem e evitar os vícios, os excessos, bebida alcoólica, também a questão do tabagismo. Dia 29 de agosto é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo e essa é uma bandeira que eu levanto, porque também é terrível o câncer no pulmão, garganta, tudo também pode ser ocasionado por conta desse vício. Eu costumo falar para meus pacientes que tudo que faz mal para o coração também vai fazer mal e poder propiciar desenvolver o câncer. Sim. Então, excesso de gordura faz mal para o coração, assim como também pode desenvolver o câncer, porque vai gerar uma obesidade, isso é fator de risco para o câncer. O sedentarismo, então tudo que para evitar, né, esse tipo de coisa também está evitando o câncer. Maravilha! E aqui nós trouxemos alguns alimentos. Daqui a pouquinho a gente vai especificar cada um deles naquilo que eles podem ajudar
Isso, nós vamos falar Que, gente, como podemos prevenir. A natureza, Deus é perfeito. Então, tudo tá na natureza, tudo tá na alimentação. Você, como eu sempre digo, né? Quando me alimentei mal, perdi metade do meu cabelo. Então, para você ter unhas fortes, uma pele bonita, um cabelo bonito, para você acordar melhor, ter mais produtividade, tá aí a alimentação. Nossa nutricionista também pode falar com total propriedade sobre isso. Com certeza. A alimentação é tudo, né? Com certeza. E tudo e pra tudo, né? Aquele ditado que diz, você é o que você come, não é exagero. Não, de maneira nenhuma. Realmente, nós somos o que nós comemos. Nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores, algumas curiosidades, e eu vou fazer para você aqui, doutora, vamos lá, e para a nossa Nutri funcional aqui também. Açúcar pode causar o câncer? Essa é uma dúvida muito recorrente no consultório. Essa dúvida, ela, na verdade, não. A resposta é não. Não pode causar o câncer. Agora eu vou explicar o porquê. Existiu essa dúvida por conta de que as células tumorais, elas se alimentam tanto de gordura quanto de açúcar. Mas todas as nossas células do corpo também se alimentam de gordura e de açúcar. Então, na verdade, a célula tumoral ela não se alimenta só do açúcar. Se a pessoa se restringe desse alimento, ela também está restringindo para outro tipo de célula, para células normais, o neurônio, outro tipo da célula do seu corpo. Então, de vez em quando, um açúcar faz bem. Não tem problema. A pessoa, ela não, em excesso, utilizar o açúcar, tudo bem. O que provoca o câncer é a obesidade. Então, se a pessoa ingere muito açúcar e ela se torna obesa, aí sim é um fator de risco para o câncer, mas não o açúcar em si. Eu ouvi dizer que as 3 farinhas mais perigosas, que é a cocaína, açúcar e o sal, é até forte isso. Porque o açúcar refinado, o açúcar nos alimentos é um açúcar positivo. Claro que também nada pode ter excesso. Agora, o açúcar refinado, ele deve ser evitado, doutora, no dia a dia? Então, eu vou passar essa bola para a nossa Nutri Beatriz, o que você me fala? O açúcar, ele deve ser evitado, sim, né, no dia a dia, na rotina. É lógico que um docinho no final de semana faz parte da vida social também e não é necessário que nós tiremos totalmente o açúcar da alimentação. Mas quanto menos açúcar e quanto menos alimentos de carga glicêmica nós tivermos no dia a dia, com certeza isso vai ajudar na prevenção de várias doenças, da obesidade e mesmo para a oleosidade da pele, a acne, às vezes até para as mulheres, né, que querem sempre estar mais bonitas, é interessante sempre reduzir um pouco do excesso de açúcar, sim. E quando a gente deixa de comer o açúcar, o corpo ele vai tirar a energia de outras substâncias. De outros alimentos, as proteínas. E aí isso acelera um pouco o nosso metabolismo também ou não? Na verdade, são outros feitos? Não necessariamente. Acho que é uma alimentação equilibrada, com uma quantidade legal de carboidrato, proteínas e gorduras é o ideal, né? É lógico que se uma pessoa está buscando emagrecimento, a redução de carboidrato, ela realmente é bem-vinda, né? Mas não tirar todo o carboidrato. Nós até vamos falar um pouquinho em relação ao câncer, mas quando nós tiramos muito carboidrato, os carboidratos nós encontramos nas frutas, nos legumes, né? E aí a gente tira também, priva totalmente vitaminas e minerais, o que também não é interessante para o metabolismo. Certo. Mas assim como todos os alimentos, existem aqueles carboidratos mais e menos indicados. Sim, com certeza. Os menos indicados, né, seria o pãozinho, né, farinha em excesso, os doces, bolachinhas, os produtos mais industrializados. Os carboidratos mais naturais, as frutas, batatas, um arroz integral, esses são sempre bem-vindos. Sempre optar pelo integral? Sempre optar pelo integral, com certeza. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui. Chá de graviola. Tem um outro nome aqui que mandaram, Noni. Que Noni, é isso? é isso mesmo, que eles Noni. sempre perguntam. Tem algum benefício contra o câncer? É verdade, o chá de graviola eu ouvi falar também. Já, né? Já ouvi falar. O que você tem a me dizer, doutora, sobre isso? Na verdade, não existe nenhum estudo científico que comprove benefício desses chás contra o câncer.
Então, a gente até recomenda, quando o paciente for fazer uso, óbvio que ele não vai abandonar o tratamento, mas ele até pode fazer uso desses chás, mas que seja avisado o médico, que seja com cautela, porque eles também podem ter prejuízo em relação ao tratamento que ele está fazendo. Então, não existe nenhum benefício comprovado, não tem nada dizendo que isso faz bem. O que é esse noni? O noni é uma fruta parecida com a fruta do conde e a graviola, né? E as pessoas, elas acham que tudo que é natural pode, né? E deve, que pode ser consumido em exagero e que não vai ter problema. E não é bem assim, né? Quando nós falamos do câncer, até uma suplementação de vitaminas e minerais, por exemplo, teve um estudo com pacientes fumantes que fizeram suplementação de vitamina A e eles aumentaram a incidência de câncer. Então, a suplementação até de vitaminas e minerais, como, por exemplo, vitaminas do complexo B, B2 e B9, que são super interessantes para prevenção do câncer, quando uma pessoa já é diagnosticada, deve ter cautela, porque essas duas vitaminas, elas levaram à proliferação celular. Que curioso. E o aumento da célula tumoral. Então, realmente, quando uma pessoa é diagnosticada, ela tem que tomar muito cuidado, né, com o que está sendo ingerido via suplemento. É lógico que os alimentos, as vitaminas, né, do alimento, isso não tem problema, mas a suplementação em exagero, ela realmente faz mal. Tudo que for fazer, então, contactar aí o seu médico, o nutricionista. Às vezes acha que está fazendo bem, está fazendo mal. Vamos para mais um questionamento, mais uma pergunta. O que é a dieta cetogênica? Pacientes com câncer podem fazer dieta cetogênica? Confesso que nunca ouvi falar. Não, é uma dieta da moda até. Tá todo mundo querendo fazer para emagrecer, né? A dieta cetogênica, ela é caracterizada por uma redução bem brusca de carboidratos e um aumento do consumo de gorduras boas, de abacate, azeite, castanhas, amendoim e norma proteica, né? Então, normal em proteínas. As pessoas, elas acabam optando por essa alimentação pela mesma ideia do açúcar, né, que o açúcar alimenta a célula tumoral. E não é assim, né? Ela pode ser alimentada também de proteína e de gordura. Então, depende muito de cada tipo de câncer, né? De cada célula, com o que ela vai se alimentar. E aí, quando você faz uma dieta restritiva assim, em carboidrato, e a dieta cetogênica ela é realmente bem restritiva, a gente tem que restringir os carboidratos das frutas, das batatas, dos legumes, e aí você acaba perdendo os antioxidantes que nós temos que consumir, né? Então, não é interessante fazer a dieta cetogênica. Em alguns casos, em câncer cerebral, tem alguns estudos, mas é uma dieta até muito difícil de ser feita, né? Um paciente que já está com câncer, já está com uma certa... a parte social já fica um pouco mais... E aí você restringe todo tipo de carboidrato, é um pouco complicado. Sim, então tem que ser feito com muita Ele cautela. acaba ficando desnutrido, né? Então, ao invés de estar bem, saudável, para conseguir fazer o tratamento, ele fica desnutrido e não consegue continuar, né? Dar continuidade e terminar o tratamento dele. Certo. Agora chegou o momento da gente falar um pouquinho mais sobre esses alimentos. A gente começa daí para cá ou daqui para lá? Tanto faz. Começa daí, então. Bom, aqui nós temos as brássicas, né, que elas são super importantes para doenças cardiovasculares, né, como a Raquel falou, e para o câncer também, elas são riquíssimas em antioxidantes, que aí nós temos a couve, repolho, couve-flor, couve-manteiga, mostarda. Os alimentos ricos em licopeno, que aqui nós temos a goiaba e o tomate, que é excelente para a prevenção de câncer de próstata, por exemplo. O tomate, ele tem antioxidante? Tem também, licopeno. Aqui nós temos as frutas vermelhas, né, ricas em antocianinas, que também são... Nós temos frutas brasileiras como jabuticaba e açaí, que não está na época, né, mas que são excelentes, riquíssimas, ajudam muito, né, na prevenção do câncer. O amendoim, que é riquíssimo em resveratrol, ele tem mais resveratrol, por exemplo, do que o vinho, né? Que muita gente... O que quer dizer o resveratrol? É um antioxidante também. Né? Todos os nomes que eu vou falar aqui são antioxidantes que ajudam no combate ao câncer. Então, né? tudo que for antioxidante é interessante para o combate ao câncer. Sim, aqueles sucos de uva integral. Também, com certeza, também são ricos em resveratrol. Vale só lembrar que o resveratrol ele fica na casquinha do amendoim, né? Então, ele deve ser consumido com a casquinha vermelha. Isso. Pode pôr um salzinho? Melhor sem, né? Melhor sem. Eu não sei porque eu perguntei, eu sabia que ela ia responder. O chá verde aqui, né, que nós também... É rico em catequinas também, que ajuda muito. Na verdade, o chá também daria uma pauta só sobre chás. Sim. Porque parece inofensivo, mas a gente tem que ficar muito esperto com o que vai tomar. E com a quantidade também, né?
com a quantidade, 1 xícara de chá, 1 colher de sopa já é bem suficiente ao dia. Aí tem outro alimento riquíssimo em catequinas também aqui, que é o chocolate amargo, que essas mulheres provavelmente vão adorar, né? Porque ele é uma delícia. Confesso que eu gosto daquele chocolate gordo, Ao né? leite. Ao leite, talento. Mas eu tô educando meu paladar, porque isso é possível. Com É certeza. claro que o que não é saudável, tem até uma música, se eu não me engano, que é do Roberto Carlos, que fala: tudo que é bom faz mal ou engorda, tudo que é gostoso faz mal ou engorda. Nem sempre. Mas o chocolate, no caso, dá para adaptar ao paladar. E quando você se internaliza os benefícios dos alimentos, fica mais fácil gostar. Com certeza. Né? E aí sempre quanto mais cacau, melhor, né? 70% cacau, 85% cacau, são as melhores opções. Certo, então tá aí o chocolate meio amargo, importantíssimo. Pode dar continuidade aqui. Nós temos o gengibre, que ele é super anti-inflamatório, então bem interessante, e a cúrcuma, né? Nós temos aqui a raiz e o pozinho da cúrcuma, que é a que deixa o arroz amarelinho, né? Então você pode usar no arroz, pode usar em ovo mexido, fica uma delícia, então é bem interessante. Aqui o que é? Aí é o açafrão, aqui é raiz e aqui é ele em pó. Certo. Aqui nós temos as fibras, né? A batata yacon é uma fruta, na verdade, porque ela pode ser consumida crua mesmo. Só tirar a casca e Que consumi-la. interessante. É fácil de achar? É fácil sim. Tá. E ela é rica em prebiótico, né? Então ela é uma fibra super importante para a saúde intestinal. E as fibras no geral, né? Tanto a batata yacon, aqui nós temos uma granola, o arroz integral, 7 grãos com outros cereais, a aveia, que até o farelo de aveia é até mais interessante do que essa aveia em flocos, porque tem mais beta-glucana, que é a parte funcional da aveia, e a linhaça, que também é rica em lignana, que também é um antioxidante bem legal. Então, todos esses alimentos, essas fibras, elas ajudam muito no combate de câncer coloretal, por exemplo. Então, são bem interessantes de ter sempre na alimentação. E são fontes de carboidrato, né? Como nós estávamos falando. Todos os alimentos saudáveis que vão ajudar na prevenção ao câncer e também de várias outras doenças. Como nós dissemos aqui, a alimentação saudável é tudo, que vai te dar mais disposição, vai dormir melhor, vai ficar mais bonita, mais bonito e, claro, ter mais saúde, que é o que realmente importa. Doutora Raquel, sempre trazendo aqui informações importantíssimas pra gente, parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser segui-la na rede social, ela está sempre lá tirando as dúvidas dos pacientes, das pessoas que seguem a doutora Raquel P. Moreira. Como que tá lá? Raquel P. Moreira. P. Moreira. Isso. Já vai encontrar essa doutora linda. E também aqui nossa Nutri, quem quiser te encontrar lá na rede social. É Beatriz Oliveira Nutri. Tá certo. E agora, olha, falando em alimentação saudável, eu sempre falo aqui que com a Vila Copos a gente faz a festa. E lá tem um setor completo de produtos light e naturais para você que quer começar uma alimentação saudável, que quer tornar a sua vida diferente, vá para a Vila Copos. Eu digo que para todos os momentos a gente pode contar com a Vila Copos, não é? Festa de aniversário, desde a menorzinha até a maior festa, você conta com a Vila Copos. Cursos para você aprender a fazer bolos, tortas, trufas, doces diversos. E aí, quem sabe comercializar para dar um ganho na sua renda mensal. Que coisa boa, não é? Vila Copos, porque a vida é uma festa. Um breve intervalo e a gente volta com o nosso quadro Papo Legal. E já estamos de volta aqui com o nosso programa Universo Mais. Aliás, um programa muito informativo, rico em entretenimento e informações para você aí de casa. Quero mostrar a minha produção de hoje, produção Morena Rosa. Um cropped super moderno, lindíssimo. O Clube Morena Rosa é uma loja linda que vocês encontram lá no Shopping Jaraguá. Olha só que estilo. Baixa mais pra gente mostrando aqui a saia. Essa saia tem o conjunto cropped dela também, mas eu optei por colocar com esse cropped numa cor só. Muito estiloso. São 4 marcas para você lá na loja Clube Morena Rosa. Lebô, Zinco, Maria Valentina e Morena Rosa. Todas as marcas com um perfil aí para cada mulher, para cada estilo. Semana que vem, quarta-feira, tem coquetel para você.
com toda a coleção do Alto Verão. Aí você não pode perder. Quero mandar o meu beijo também para todos da Clínica New Look, o verdadeiro shopping da beleza, que me produzem, olha, telefone e endereço para você. Quer fazer um pacote para o dia da noiva, onde você pode incluir as madrinhas. Imagina que momento bacana, você está lá no salão, se arrumando junto com as suas madrinhas. Ou então, debutante, formatura, qualquer ocasião você pode contar com a Clínica New Look. Agora vamos para o nosso assunto desse bloco. Nós vamos continuar com o tema da semana passada no nosso quadro Papo Legal. E para isso eu chamo aqui a nossa advogada Fernanda Bonalda. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo lá de casa. E a gente tem convidado hoje. Especial hoje, né? Paulo Lima, ele psicólogo lá do CRASMA e que vai estar brilhantando a nossa conversa hoje. Então, bem-vindo, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Paulo? Pode sentar no sofá, fique à vontade. Eu acabei não citando o tema, né? Na verdade, como eu disse, a gente continua com afetividade, multiparentalidade e multiparentalidade. Exatamente. A gente está fazendo a parte 2, né? É verdade. Continuando. Para quem não acompanhou a parte 1, vamos dar uma resumida aqui, resumão do assunto? Vamos. Nós tratamos, né? Eu coloquei nas mídias e pedi para as pessoas acompanharem, para a gente estar falando um pouquinho, né, Paulo, da responsabilidade afetiva parental. E dentro dessa responsabilidade afetiva parental, nessa modernidade, nessa nova construção ou reconstrução de família, tem a multiparentalidade, né? Multiparental, né? Que é onde a gente diz que são as novas famílias, essas novas construções de família. Mas para a gente chegar lá, e hoje a gente tem bastante tempo, vamos avisar o pessoal de casa que a gente não vai precisar correr, né, Dani? É verdade. Nós fomos abrilhantados com um tempo maior, a gente vai ter 2 blocos hoje para estar discutindo, porque é um assunto muito sério. Porque eu digo que quando a gente diz que criança tem prioridade absoluta, é quando a gente tem uma pressa de poder educar a criança para que a gente tenha adultos saudáveis, né? Essa é a pressa da criança. Então, a gente tratar disso é de suma importância. E o programa está dando essa oportunidade para a gente, né, Dan? Sim, tenho certeza que todos em casa, de certo modo, vão se familiarizar com o assunto, Exatamente. Conhecem alguém. Isso, e esse assunto, eu falo, as pessoas acham que é só para o pai ou só para a mãe. Não, esse assunto é pertinente para a avó, para o vô, para o pai, para o tio, para a tia, para a madrinha, é para todo mundo que está dentro da educação de uma criança. Né? Para todo mundo, não é isso, Paulo? Isso é importante enfatizar o que a Fernanda acabou de falar, porque muitas vezes existe um desgaste na relação, onde os parceiros resolvem se separar e aí passa essa responsabilidade para um avô, e o avô ferido com o término dessa relação muitas vezes quer fazer com que a criança não tenha contato com esse pai. E isso acaba prejudicando muito essa criança em seu desenvolvimento normal e adequado, né? Então a gente não pode estar fazendo isso, né? Esse direito a ter esse pai, essa afetividade do pai é um direito que a criança tem e que não pode ser banido. Exatamente. E mais que um direito, é o dever que a gente vai estar tratando aqui hoje. É um dever hoje, né? Do pai também ter isso. E as pessoas de casa vão ter que entender isso. Essas novas famílias vão ter que entender que isso é um dever do pai e que se esse pai não tiver essa afetividade, ele também vai ser responsabilizado. E aí eu acho que cabe a gente fazer um resgate, né? Por que vem esse dever? Nós tratamos no programa passado, Dani, que antigamente, há pouco tempo atrás, isso era um direito, né? Eu até disse que há 10 anos atrás, no meu escritório, Paulo, as pessoas chegavam, as mães, e diziam: mas escuta, de final de semana ele não vem buscar, o pai não vem buscar. Ou às vezes a mãe não vem buscar. Não tem nada que me obrigue? E eu dizia: não tem. Né? Esse pai tem o direito de ir buscar. Não tem como eu obrigar essa criança a ir com o pai. Com os anos, isso foi avançando dentro da legislação. E por que antes era um direito? Porque a gente vinha de uma sociedade patriarcal. Isso antes de 88, o patriarcal era: o pai tinha o direito de prover. Então a gente não podia, o pai não podia deixar de dar a educação, alimento,
Mas a responsabilidade afetiva era da mãe. A responsabilidade de educar era da mãe. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em norte no pensamento para a gente começar essa discussão, Dani, para a gente começar a abrir esse leque. Sim. Né? Com a Constituição de 88, isso muda um pouquinho, porque aí vem o quê? A igualdade parental, que são a igualdade de gênero em todos os sentidos, inclusive na relação entre homem e mulher na educação dos filhos. Com isso vem também, que a gente aborda depois, num outro momento, que vem as guardas compartilhadas, que as pessoas confundem um pouco, né, com a questão de alimentos, que a gente já trouxe aqui, que é a guarda compartilhada, é compartilhar a educação do filho, compartilhar a afetividade do filho. Então, a gente vem nessa questão de você trazer mais humanidade, mais afetividade, mais dignidade. Então, o artigo 226 da Constituição Federal diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, em último caso, está propiciando essa conjuntura afetiva. Né? E aí eu queria que o Paulo, antes da gente entrar nessas questões, Paulo, de juridicamente, como é que isso veio se transformando, Dani, qual é o déficit ou o que é que se causa numa criança essa não afetividade? E aí, assim, nós sabemos que antigamente não tinha, que era a mãe que tinha essa ausência de pai, até com o pai dentro de casa, ou essa ausência, essa quebra de laço familiar dentro de casa. Qual o estrago que isso faz na formação de uma pessoa? Essa ausência de afetividade, né, das partes parentais, seja da parte do pai, seja da parte da mãe, traz consequências muito drásticas para essa criança, sobretudo a criança que vem nesse processo de desenvolvimento. Então, é uma criança que pode se sentir muito frustrada nessa situação. Consequentemente, é uma criança que ela vai se isolar socialmente. É uma criança que vai apresentar prejuízos dentro da escola, ou seja, a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de se relacionar, além da questão da ansiedade, além da questão da depressão que pode ser desencadeada, né? Dentre outros fatores que são bem importantes, que chamam bastante atenção, que é até a própria questão do uso das drogas. A pessoa pode se inclinar, né, a ter um movimento mais de busca do uso de drogas, assim como a questão da criminalidade também está envolvida com essa falta de afetividade por parte de seus parentes, sobretudo de seu pai e sua mãe. Mas eu queria que você fosse assim mais específico, porque quando a gente diz assim, a criança se isola, né, Dani? A gente ouve muito isso. Sim. A criança se isola. A criança tem uma dificuldade. É difícil as pessoas fazerem essa relação. Eu falo isso porque às vezes a gente convive com as pessoas, a mãe às vezes diz, não, meu filho é quieto mesmo. Né? Mas o meu filho interage, mas interage pouco. A gente sabe que às vezes é o não querer enxergar, é o não querer ver. Você consegue colocar isso em exemplos para que as pessoas lá de casa consigam visualizar isso, para poder ver os sinais, conseguir destrinchar um pouquinho mais isso? Sim. Em relação a essa questão do isolamento, por mais que a mãe fale, que os familiares falem que essa já é uma criança mais quieta, mais retraída, mas dentro desse contexto de separação, dentro desse contexto da não afetividade de um de seus genitores, isso fica mais acentuado. Então, é aquela criança que provavelmente ela não vai se envolver nas brincadeiras na escola, que ela não vai querer participar de grupos dentro da própria escola. Então, isso vai ficar bem mais acentuado. Por mais que a criança seja quieta, mas em um processo de separação, esse isolamento ele vai ficar mais acentuado. Inclusive, essa criança ela vai desenvolver até algumas doenças psicossomáticas e, com isso, ela vai ser até impedida de ir para a escola, como, por exemplo, dores, como, por exemplo, dores de barriga, né, dores de cabeça, sempre com o intuito de quê? De evitar a ir para a escola. E aí a mãe ou o responsável leva essa criança ao médico e aí faz todos os exames, não é detectado nada. Mas é um mecanismo de defesa que a criança tem, né, para se isolar, para ficar em casa, para não se expor para os seus colegas diante dessa situação da não afetividade. Entendi. A hiperatividade, a agressividade, também pode ser um indicador porque disso? Cada ou não? um vai manifestar de uma maneira, de uma né? maneira. Às vezes um ficando mais retraído, o outro mais revoltado, rebelde.
Quando a gente fala dessas consequências negativas em relação a essa falta de afetividade, a gente está falando de algo muito subjetivo. Exatamente. Onde cada um vai experienciar, vai experimentar de uma forma diferente. Né? Assim como alguns podem nem sentir tanto, conduzir sua vida normalmente. Isso que a Daniela colocou agora, né, é de fundamental importância. E a gente pensa na questão da resiliência. Né? Aquela pessoa que tem uma probabilidade de desenvolver uma certa resiliência, provavelmente ela vai passar por uma situação como essa também, né? Vai ter algum sofrimento? Vai, mas isso não vai ser impedimento dela ser um excelente profissional, dela ser um excelente estudante. Por isso que eu falei da questão da subjetividade. Porém, as pesquisas mostram que a grande maioria não passa por isso de uma forma tão saudável e tranquila. Né? As pesquisas apontam e uma pra das isso. coisas que eu acho interessante a gente estar discutindo é que, assim, outra coisa que as pessoas levam para o senso comum é famílias com mais de 2, 3 filhos. E aí todo mundo coloca no mesmo quadrado, né? Coloca na mesma casinha. E nem sempre um grupo de filhos vão levar esses fatores de uma mesma forma. Uns levam com mais sofrimento, outros com menos sofrimento, não é isso? Exatamente. É tanto que tem filhos que acabam reproduzindo tudo isso que aconteceu na sua infância, né? E tem outros que não. Tem outros que usam aquele momento para reconstruir, para formar a sua família de forma saudável. Mas, por outro lado, não. A gente vê que a grande maioria, né, de pessoas que abandonam as suas esposas foram pessoas que foram abandonadas pelo seu pai lá na infância. Lá na infância. Costuma repetir essa reprodução. Sim, certo. O que não é algo saudável. Não, de forma alguma. Daqui a pouco a gente continua Volta no segundo esse bloco. Eu já assunto. vi a Joyce ficar Na ali, verdade, né? no terceiro, né? É no A gente terceiro, é encerra o verdade. programa. Segundo nosso, é porque eu tô tão feliz de ter Exato. segundo bloco. A gente sempre tem que terminar tudo tão rapidinho. Exatamente. Mas hoje vai ser diferente. Tem o meu recado para você aí de casa. Totale Alto Poço é aquele lugar onde você chega e é surpreendido. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem lá no Totale Alto Poço, porque é um lugar, olha, onde os funcionários são simpaticíssimos, capacitados para te oferecerem o melhor atendimento. Eu costumo brincar, não sei para você, Fer, mas para mim é um baita diferencial quando tem um calibrador em cada bomba. Não, eu adoro o Total. Até por ser caminho da minha casa, eu falo que eu adoro. Eu só Sabe por abasteço quê? lá. Antigamente, às vezes, se para em um posto, aí o frentista faz aquela cara de paisagem. Eu mesma aprendi a calibrar meu pneu, porque... E eu adoro porque tem frentista mulher, né? É, então, assim, eu tenho não, todos os e- diferenciais que eu olho e eu acho Exato. bárbaro. E a enfim. loja de conveniência, pão quentinho a toda hora e várias delícias. Precisa fazer aquele lanchinho rápido lá na loja de conveniência do Totale, é o lugar ideal. E olha, combustível de total qualidade. Lá você pode abastecer tranquilamente com a bandeira Petrobras. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma baita economia quando oferece um combustível centavinhos mais barato, porém muitos problemas no seu carro podem ocorrer por conta do combustível de má qualidade. Fique de olho, o meu posto é o Totale Alto Posto. Vá conhecer, depois me conta se eu tenho razão. Tenho certeza que você vai adorar. Um breve intervalo e a gente volta com muito mais. Não é intervalo? Não? Ah, olha só! Então vou convidar vocês para assistirem junto comigo aqui a matéria. Na verdade, é um quadrinho que nós temos mostrando algumas novidades lá do Galpão Estofados. Já foi nessa loja, Fer? Cada vez que eu vejo... dá Olha, vontade de fazer aqui- a troca de móveis, não dá? Aqui no estúdio, Dá vontade de chegar em casa e trocar tudo. As poltronas são lá do Galpão, o nosso aparador é do Galpão. Esse sofá maravilhoso com os strass é do Galpão e a gente vai conferir um pouco mais do que encontramos lá. Pode soltar.
planejamento é tudo. E com seus móveis não pode ser diferente. Os ambientes estão ficando cada vez mais compactos e para você otimizar os seus espaços, um móvel planejado é a melhor opção. E aqui no Galpão de Estofados, eles são parceiros da Simoneto, que está entre as 3 melhores fábricas de móveis do Brasil. E olha, quando eu digo que tecnologia é marca registrada aqui do Galpão, além de terem ótimos projetistas como Eduardo, o Tito, você ainda pode assistir todo o seu projeto em realidade virtual. É incrível, não é? Você vai se sentir dentro do ambiente da sua nova casa, do seu novo espaço. Ótimas condições de pagamento. Lembrando que aqui você pode parcelar em até 24 vezes em pequenas parcelas que com certeza cabem no seu bolso e são descontadas na folha do seu pagamento. Tem essa opção também só aqui no Galpão. E lembrando que aqui no Galpão você tem a melhor parceria com a Simoneto, que foi eleita uma das melhores fábricas de móveis do Brasil. Então vem pro Galpão de Estofados, tem muita novidade lá no Instagram, no Facebook, vem pra cá. Quem sofre de problemas respiratórios nessa época do ano sabe o que eu vou falar agora. Atente-se, porque os agentes causadores estão por todos os lugares. Aí no nosso meio ambiente, o ar-condicionado, que é muito esquecido nessa época de frio, pode ser um grande vilão, porque ele está dentro do seu ambiente, dentro da onde você vive. E a Alpes tem a solução para eliminar esses fungos, ácaros, bactérias que está no ar que você respira. Procure a Alpes e eles com certeza farão uma asepsia perfeita no seu equipamento. A Alpes está há 23 anos no mercado, cuidando do ar que Araraquara e região respira. Então, procure, porque isso é um fator agravante. Aliás, hoje estava até reclamando aqui para o pessoal que minha rinite está atacada, a sinusite também. E a gente tem que tomar cuidado, porque o ar-condicionado pode ser um grande vilão. Alpes, ali na Via Expressa, aquela loja ampla, lindíssima, pode contar sempre com os serviços deles. A gente continua aqui com o nosso assunto. Fernanda Bonalda, nossa advogada do quadro Papo Legal. Estamos aqui com o psicólogo Paulo, também dando o seu ponto de vista, né? Na verdade, um ponto de vista profissional. Exatamente. Sobre esse assunto tão importante. E aí nós paramos, né, que a gente estava dando sinais. E aí a gente percebe, Paulo, Dani e o pessoal de casa, que nós tínhamos que nos atentar, né? E aí eu vou falar na questão da minha área, que é a área jurídica, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós temos no Código Penal o crime intitulado, né, como abandono material, abandono moral, e que se resolvesse, né, nosso Código Penal desde 1940, que se resolvesse a gente não teria tanto, né, e o que a gente sabe que tem, nós temos, né. Nós temos um projeto de lei que está aí para estourar, que é a criminalização do abandono afetivo. O que cá entre nós, até o momento, ainda não me convenceu, porque aí eu vou fazer esse paradigma com o abandono intelectual e o abandono moral, que já tínhamos no Código Penal de 1940, e, para mim, eu não consigo visualizar na prática mudança, né, efetiva. Enfim, a gente sabe a quantidade de ações de execução de alimentos que nós temos, né? Nós temos prisão, a prisão civil, eu sou a favor, é lógico, que é uma medida de coerção para que se pague os alimentos, mas eu não faço a correlação com a questão penal. Então, eu ainda não estou convencida, esse é o meu parâmetro. Depois eu quero ouvir, né, a opinião do Paulo na questão emocional, porque para mim é uma questão também que aflige tanto a criança quanto a própria pessoa que vai ser presa, né? Porque como é que você lida a questão afetiva e prisão? Então, eles estão colocando em vigor que... estão discutindo no Senado. Essa lei Entendi. ainda está em discussão, Dani. Ela não está vigente. Se for levar na consideração que o nosso sistema carcerário já Pois não comporta é, nem o que gente. tem...
Então, É eu complicado. acredito que E eu quero não depois seja que o Paulo coerente, coloque, né? porque são duas questões. Tem essa da penal, que eu acho que não é coerente, eu acho que a Pode gente... tornar o caso ainda mais Mais estressante, agressivo, mais agressivo. Que aí eu deixo pro Paulo, né? Eu falo que eu não vou entrar, porque como tem o Paulo aqui, hoje eu não vou entrar. Porque se aquele pai já não tem uma afetividade pelo filho, aí ele vai ficar na cabeça, aquela cabeça que a gente nem sabe o que se passa, porque você disse, né? Porque ele às vezes está repetindo o ato que ele passou também lá atrás. Imagina, ele vai ser preso, o que ele vai depois... O que isso vai melhorar na relação dele com a criança? Acho que o Paulo pode responder, depois eu entro na questão civil, porque aí já que a Dani já esquentou a conversa, vamos lá, quero ouvir o Paulo. Essa é uma situação que eu não vejo com os bons olhos, até pensando na pessoa em sofrimento, que no caso é essa criança ou esse adolescente, né? Ou esse jovem adulto. Porque imagina aí, já é difícil você ser abandonado, né? E você reeditar tudo isso de novo, tendo um pai ou uma mãe sendo obrigada a ter uma afetividade que ele não tem. Uma medida penal, né? E ser presa. Exatamente, através de uma medida penal, isso é muito humilhante e eu acredito que isso acaba acarretando em outros prejuízos para essa criança, né? A justiça forçar que o meu pai tenha uma afetividade. Eu não acredito que isso é uma medida que venha para ajudar, para contribuir. Aos meus olhos, é uma medida que vem, né, eu acho que para dificultar mais ainda a elaboração que essa criança ou esse adolescente venha a ter. Ter de uma forma negativa. Exatamente. Então, eu vejo de uma forma negativa. Não... Então, nós três chegamos à mesma Sim. conclusão. Agora, né? Fer, a escola tem responsabilidade em detectar esses sinais nas crianças? Eu vou dividir essa resposta com o Paulo. Eu acho que tem, porque como o Paulo colocou os sinais, eu falo que para os pais detectarem isso, para os avós ou para as pessoas que estão dentro dessa relação educacional, é difícil aceitar. Tanto a escola particular quanto a escola pública tem a obrigação, como a gente colocou, como eu coloquei o artigo 226, 227, como estatuto, de estar elaborando essas questões junto com a família. Até para usar os instrumentos que a gente tem dentro do poder executivo, dentro do que a gente tem disponível para poder estar abarcando essa criança. Eu acho que é isso, né, Paulo? Eu acho que é um dever imperativo da escola estar junto, né? E deveria ter um psicólogo na escola, né? Eu acho que toda escola deveria ter essa relação, pelo menos um educador, né? É um dever imperativo e categórico, né? Até pensando que essa criança ela vai passar a maior parte do seu dia nessa escola. E até pensando que hoje em dia já existem as escolas de tempo integral. Né? Então, a escola ela tem caíques, total responsabilidade, né, em estar visualizando esses sinais, estar chamando essa família para conversar, para fazer os encaminhamentos adequados, uma vez que nessa escola, por mais que tenha-se um psicólogo, o psicólogo não pode fazer atendimento clínico dentro de uma escola. Porém, ele pode ter o dever de orientar e fazer os encaminhamentos adequados dessa criança e que é essa e dessa função família. dele dentro da escola, né? Tanto assistente social quanto do psicólogo, estar dando essa orientação de encaminhamento dentro, né? E não só desses profissionais, né? Principalmente aquela professora educadora. O educador, exatamente, que está né? diretamente, que é formada, né, para isso, Dani. Sim. Tá? E aí a segunda medida que o judiciário avançou nessa questão da afetividade está trazendo, Dani, a questão da indenização, né, que nós tratamos a semana passada, Paulo. A indenização, ela vem no sentido de reparar um dano, e aí eu gostaria depois que o Paulo entrasse também no sentido da drogadição, do uso de álcool, né, do quanto isso é reproduzido, inclusive na fase adulta. Tem muitos adultos que entram depois de adultos contra esse pai ou essa mãe, né, nessa relação de não afetividade pelos danos causados. E aí eu expliquei a semana passada que para essa indenização a gente tem que ter muito bem demonstrado, Paulo, o dano. O que para mim, a gente ainda vai avançar nessa discussão, pelo ECA e pela Constituição, só o fato da não afetividade, como você mesmo disse, já causou um dano. Em menor potencial ou em maior potencial, para mim o dano já está causado. Para mim já tem uma relação de causalidade. Porém, os tribunais têm avançado nesse sentido que se provado o dano, então eu preciso ter um drogadito, ou eu preciso ter um alcoólico, ou eu preciso ter alguém que faça uso de remédio de uma depressão, eu preciso ainda provar esse dano. E aí algumas pessoas, quando a gente vai para simpósios, fóruns, ou faz rodas de estudo,
ou mesmo clientes me perguntam: isso ajuda? Isso vai fazer com que a pessoa passe a gostar de alguém? E aí eu acredito que a curto prazo não, a médio prazo não. Mas assim como uma multa que educa aquele que não vai beber dirigindo, aquele que vai pagar caro por alguma coisa que faça, eu acho que essa medida coercitiva a longo prazo faça com que aquele pai que engravidou uma mãe, que engravidou uma pessoa, passe a ter uma paternidade responsável, que nós estamos discutindo aqui é uma paternidade responsável. Aquele homem que se separe, não deixe os filhos e passe a conviver. Se não for pelo amor, vai pela dor de pagar. Então, eu acho que é uma construção educativa. Não sei se eu estou pensando errado, Paulo. Essa indenização eu vejo de forma viável, né? Até porque é uma forma de tentar reparar, é um dano que, na minha cabeça, na minha vivência enquanto psicólogo clínico, né, é algo que não tem uma reparação. Não sei se vocês me entendem, emocionalmente falando. Não tem, vai pagar um tratamento. Exatamente. Vai... Não tem essa reparação desse sofrimento emocional, mas tem uma reparação no sentido de que dessa pessoa conseguir fazer um tratamento de melhor qualidade ou fazer qualquer uma outra coisa, né, com esse dinheiro que ele vai receber. Né? Então, ou só olhar para o pai e dizer: você me pagou de certa forma. Talvez uma relação de contento, uma relação de apaziguação, não sei se isso tem essa relação. Entraria também nesse sentido, né? Seria aquela coisa: olha, agora você não pagou de uma outra forma, mas dessa forma você vai tentar reparar esse dano que você me fez. O que traz até um certo alívio para essa pessoa, né? Então, nesse sentido, sim. O que não deixa de ser ruim. Então, assim, são relações que a gente tem trazido dentro do judiciário nesse sentido. Né? Eu só acho muito ruim, tem que provar o dano. Sim. Isso eu acho uma coisa muito ruim, Dani. Fer, o que caracteriza para você esse abandono afetivo? Porque, por exemplo, às vezes o que é para um não é para o outro. A mãe pode estar alegando abandono afetivo, mas a gente dá o que tem. Às vezes aquele pai que vai ver às vezes que para ela é um abandono afetivo e para ele está se entregando ao máximo. Eu estou fazendo uma dobradinha aqui com o Paulo. Eu vou pegar o que eu conheço da sociologia, da antropologia, da história, que é aquela parte que eu conheço, o próprio direito. Nós somos seres que a gente vem reproduzindo culturalmente uma sociedade patriarcal. E é uma sociedade que deposita na mulher tudo que é afetividade, tudo que é educação e cuidado com os filhos. E nós reproduzimos isso, Dani, e a gente já teve uma discussão, eu não vou lembrar em qual programa, né? Onde, às vezes, nós mulheres, inclusive, reproduzimos isso. Eu vou usar um exemplo dentro do casamento, tá? Um bebezinho nasce. A própria mulher não deixa o marido participar do banho. Porque o homem não sabe dar banho na criança. Eu sei. O homem não sabe trocar a criança. Eu sei. Isso eu já estou cerceando uma certa afetividade no nascimento do pai com o filho. É óbvio que esse homem sabe. Eu também não sabia, ele também não sabe, a gente aprende junto. Eu estou usando um terminho moderno. Hoje a gente tem dividido isso. Né? O que é um abandono que eu acho afetivo? É a não participação de um jogo de futebol, é a não participação da educação na escola, é não ir numa reunião da escola, é não participar do dia a dia da criança, dos amigos da criança. Isso de uma maneira geral, tá? Isso eu tô falando de um pai que convive, mas não convive. E a criança sente falta disso. Às vezes a criança dá um grito de alerta e diz: é só minha mãe que faz, é só minha mãe que leva no médico. E o pai que realmente abandona, que separa e não vai mais buscar. Ou aquela pessoa que engravida, reconhece, mas nunca conviveu. É como se não existisse pai. Ou aquele que sequer reconhece, vai embora e a criança jamais conhece. Então, para mim, são vários graus de abandono. Dentro do patriarcado e aquele de não reconhecimento. Não sei se eu estou errada, Paulo. E eu deixo com você, agora eu devolvo. Não, está dentro disso, né? O abandono afetivo não necessariamente precisa acontecer quando as duas partes se separam, né, fisicamente de casa. Mas esse próprio abandono afetivo ele pode ser experimentado dentro até daquelas famílias que convivem juntos, né? A gente não pode esquecer que quando a gente é criança, existem alguns acontecimentos que marcam a nossa vida. Por exemplo, não sei se vocês têm filhas, mulheres aqui,
Mas a apresentação de um balé no final do ano, se o meu pai, que é o meu herói, não vai a essa apresentação, eu vou me sentir abandonada afetivamente por esse pai, né? Porque eu crio toda uma expectativa em relação a essa apresentação que eu vou mostrar. Então, assim, existe esse abandono, existe, e marca a vida da criança, marca, independente de qualquer coisa. É difícil a gente ter um adulto que não tem uma lembrança afetiva de um primeiro jogo de futebol com esse pai, de uma primeira viagem de ônibus com esse pai, como um próprio paciente me relatou essa semana no consultório. Então, são lembranças que marcam, sim, né? E que precisam ser revista essa afetividade dentro de casa. Ai, já acabou. Perfeito, Eu tô ouvindo viu a Joyce só? dizendo assim, tem um minuto, Joyce. A gente tem que falar tchau. Agora já tem 45 segundos. Paulo, muito obrigada. Dani, você percebeu que esse tema a gente poderia fazer 5 blocos, 6 blocos, 10 blocos. É um assunto que não se esgota. A gente nem chegou na multiparentalidade, a gente não conseguiu, que é onde a gente tem 2 pais, a gente divide essa afetividade e a gente vai trazer esse tema, então nós vamos fazer um bloco só. Você tem um filho com 2 pais, você vai voltar. Não, pode ficar. Então, combinado, Dani, o próximo assunto, o Paulo volta, ele tem um paciente com 2 pais. Certo. E quem sabe você tem um filho com 2 pais? No caso, eu sou pai e tem o júri. Ai, que delícia. Então, a gente vai trazer esse assunto. Próximo bloco já está fechado, a gente vai trazer, porque está dependente e a gente volta. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim. Lembrando que esse programa reprisa amanhã ao meio-dia e às 5:45, programa inédito para você. Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Beijo. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Definity Corp, seu corpo, sua escolha.